Oi, meu nome é Eduarda Pucci e hoje nós vamos apresentar o trabalho de educação física abordando o tema esgrima e esgrima adaptada. O grupo é composto por mim, Eduarda, pela Sara Siqueira, Sara Mello e Davi Vieira. História da esgrima. Começando pela filosofia da modalidade. A esgrima é um esporte de precisão, porque o objetivo dela não é lutar contra o adversário, e sim tocar a espada em pontos específicos do seu corpo. Com isso, sendo um esporte muito mental e altamente tático, que necessita de extrema concentração. Enquanto atividade de sobrevivência, a esgrima remete desde o tempo da caverna, quando o homem utilizava um pedaço de madeira para caçar, se defender ou até mesmo para disputas territoriais entre grupos inimigos. E isso seria o que hoje entendemos como um esporte de contato, um combate de esgrima. Obviamente que naquele momento ela era praticada apenas por uma questão de sobrevivência. Mas com o decorrer da tecnologia e principalmente da metalurgia, do desenvolvimento do metal, a esgrima foi se colocando cada vez mais como um combate. Ela foi se tornar esporte bem depois, isso no século XVIII, com a corte Luís XIV, quando a esgrima começa a nascer como esporte com suas regras determinadas, mesmo que elas não fossem voltadas para as Olimpíadas, mas já era uma questão de lutas, uma questão de duelos. Ela só foi perdendo mesmo seu valor de guerra com o surgimento da pólvora, que foi tirando essa necessidade de ter habilidade com o uso da arma, quando você passa a ter a possibilidade de acertar o seu inimigo de longe. Então, essa questão de combate fica sendo muito mais um combate de habilidade, como duelos individuais, onde o esporte realmente começou a nascer. A origem, a criação da esgrima adaptada se veio através da organização de uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. A esgrima adaptada foi desenvolvida pelo alemão naturalizado britânico Ludwig Guttmann no Hospital Stoke Mandeville, na Inglaterra. Ele era um médico judeu que escapou da Alemanha nazista, ajudou a fundar e comandou a divisão de tratamento de lesões de coluna no hospital. Muitos pacientes eram ex-combatentes de guerra e ele usou o esporte para mudar a vida deles. Já a esgrima, não podemos dizer que existe um idealizador, que existe um criador, porque ela surgiu por conta de uma necessidade na pré-história, uma necessidade de sobrevivência, e com isso ela foi evoluindo durante milhares de anos. Já a origem, podemos dizer que foi no Egito por conta dos primeiros relatos em documentos serem de lá, apresentando uma esgrima de impacto onde eram utilizados armas de percussão. Nesse período, os gregos também utilizavam armas muito parecidas com as dos egípcios, utilizando o metal para dar pancadas. Entrada para o quadro olímpico. Foi em 1896 que a esgrima foi introduzida aos Jogos Olímpicos em Atenas, com as competições de florete e sabre. As disputas de espada só entrou em 1900. E foi em 1913 que surgiram as regras internacionais de esgrima. A esgrima adaptada foi apresentada ao mundo nos Jogos Paralímpicos de 1960 em Roma. Portanto, é uma das modalidades mais antigas das Paralimpíadas. Principal país da esgrima. A Itália é com certeza uma das maiores potências olímpicas na história. O país deve mais de 20% de suas medalhas a um único esporte, a esgrima. Ela é um destaque entre os atletas, já que Eduardo é o maior medalhista da modalidade nas Olimpíadas, com 13, incluindo 6 de ouro. A esgrima na Itália é uma tradição,
possuindo diversas sociedades especializadas em armas individuais, produzindo grandes campeões geração após geração. Já na esgrima adaptada, foi a França quem fez história com os paratletas Christian e André. Ambos são recordistas em medalha de ouro, e o desempenho da França é facilmente explicado, pois o país teve um papel fundamental no desenvolvimento da modalidade. A principal brasileira medalhista da esgrima é a Nathalie, italiana, filha de um alemão com uma brasileira. Ela passou a competir com a bandeira do Brasil só ao fim da carreira. Porém, mesmo em pouco tempo como atleta do país, ela ainda conquistou 2 dos melhores resultados da história no esporte do país. O título mundial na Hungria em 2015 e chegando às quartas de final na Olimpíada Rio 2016. Infelizmente, o Brasil não possui nenhuma medalha olímpica na esgrima. O principal brasileiro medalhista da esgrima adaptada é o gaúcho Giovanni Guissoni. Sua maior conquista foi a primeira medalha da história da esgrima brasileira, sendo conquistada na Paralimpíada Londres 2012, quando conquistou a medalha de ouro na categoria espada, classe B. Representantes da esgrima na atualidade. Guilherme e Nathalie são com certeza os atletas com melhor resultado do país na modalidade. Os dois já garantiram a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Guilherme vai competir na categoria de florete, indo para sua terceira Olimpíada. E Nathalie na categoria de espada, indo para sua segunda, competindo pelo Brasil. Já na esgrima adaptada, o Brasil terá 4 representantes na Paralimpíadas de Tóquio desse ano. Giovanni, que possui o melhor resultado do país até agora, competindo na categoria B. Carminha de Oliveira, na categoria A, além de Mônica Santos e Wanderson Chaves, também na categoria B. Materiais para a prática. A arma é com certeza um dos equipamentos mais essenciais da esgrima. Ela possui 3 tipos, separando a esgrima em 3 categorias. O florete, que possui 110 centímetros, sendo 20 de punho e 90 de lâmina e pesando 500 gramas. Por se tratar de uma arma leve, ela apresenta uma técnica elegante e complexa e é considerada a mais difícil das armas. Espada. Ela também tem 110 centímetros, sendo 20 de punho e 90 de lâmina, porém pesando 770 gramas. Suas ações são mais conservadoras que a do florete, muito por conta das regras do jogo e de sua ampla área de toque. Ela era a arma utilizada nos duelos do século XIX. Sabre. Essa arma possui 105 centímetros, sendo 17 de punho e 88 de lâmina e pesando 500 gramas. O sabre é uma arma mais leve e rápida. Materiais para a prática de esgrima e esgrima adaptada. A vestimenta usada por um esgrimista nos Jogos de Londres de 1948, por exemplo, era feita 100% de algodão e expunha os atletas ao risco de ferimentos. Caso a lâmina flexível se partisse num golpe, a extremidade quebrada era pontiaguda e capaz de romper o uniforme do oponente. As roupas atuais são reforçadas por um plastão por baixo e feitas de tecido mais resistentes e elásticos, proporcionando maior conforto e liberdade ao movimento ao atleta. Para as mulheres, há um colete especial para as áreas dos seios. Temos a luva, a qual só se usa na mão que se segura a arma. A máscara usa telas de fio de aço com 1 milímetro de diâmetro. Alguns modelos usam visores de acrílico para aumentar a visibilidade. Materiais para a esgrima adaptada. Nas disputas de espadas, uma cobertura metálica é usada para proteger as pernas dos atletas e as rodas das cadeiras. Nos duelos de florete, é necessária uma proteção para as rodas das cadeiras. Assim, suas cadeiras são fixadas ao solo. Principais golpes. Guarda. Feitas as saudações, é hora do combate, mas esse deve se iniciar a partir da posição correta, a guarda. É o ponto de partida de todos os movimentos da esgrima e também pede uma postura específica.
O esgrimista em guarda deve ficar lateralmente na pista, com o seu braço dominante mais próximo ao adversário. Na mesma direção, ele deve estar apontando o pé frontal. O pé traseiro aponta para fora da pista, formando um ângulo de 90 graus. A arma deve estar empunhada na altura do peito em direção ao adversário. Os joelhos também são importantíssimos aqui. Eles precisam estar levemente flexionados. Marchar. Marchar é o básico dos movimentos da esgrima. Partindo da posição guarda, o primeiro desloca o esgrimista para frente, com a perna da arma dando a iniciativa e a traseira acompanhando, mas sempre mantendo a postura da guarda. Romper. Romper é um movimento do atleta recuar, assim voltar à posição primária, qual seria a guarda. Afundo. O afundo é um dos principais golpes da esgrima. Ele parte da guarda e flexiona o joelho mais intensamente, lançando automaticamente o braço armado para frente, enquanto o braço desarmado é jogado para trás. Para a precisão desse movimento da esgrima, é necessário o calcanhar seja a primeira coisa a encostar no chão, e que o cotovelo do braço armado esteja em sincronia com o joelho que se flexiona. Flecha. A flecha é um dos movimentos mais arriscados da esgrima. É um ataque ultradefensivo. Trata-se de um ataque rápido em que o esgrimista literalmente corre em direção ao adversário com a arma esticada e apontada. Há poucas possibilidades de execução precisa deste golpe. O ideal é que seja usado como último recurso, buscando o ponto rápido ou mesmo ludibriar o oponente e pontuar, com extrema habilidade no contra-ataque. Bom, e sobre a dinâmica, cada uma possui sua regra, zona de pontuação e forma de toque, sendo que na espada e no florete o toque só pode ser com a ponta, e no sabre é com a ponta, o corte e o contra-corte. Bom, e como é determinado o vencedor? Existem as duas fases, a classificatória e a eliminatória. Na classificatória, os combates são feitos entre todos os atletas até que alguém consiga marcar 5 pontos. Na fase seguinte, a eliminatória, a disputa é feita no intervalo de 3 saltos de 3 minutos cada. A cada salto, há uma pausa de 1 minuto. Ganha a disputa o esgrimista que tiver mais pontos, num total de 15. Esgrima em equipe. A esgrima em equipe ela é determinada no vencedor da seguinte forma. São 8 equipes compostas por 3 atletas. Aí cada desses 3 vai enfrentar cada atleta das outras 7 equipes. Aí a primeira equipe que conquistar 45 pontos ela é determinada vencedora, mas caso uma equipe ela não consiga os 45 pontos, é determinada vencedora aquela que fazer o maior número de pontos em 9 tempos de 3 minutos. A esgrima nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos ela é dividida em categorias. Então vou falar de cada categoria, tanto da esgrima e tanto da esgrima adaptada. Vou começar com a esgrima, que vocês vão ver nos Jogos Olímpicos. Ela é dividida em 6 categorias diferentes: espada individual, florete individual e sabre individual. Aí também temos as categorias de espada em equipe, florete em equipe e sabre em equipe. Na esgrima adaptada, os atletas eles são colocados em 3 categorias diferentes. Dependendo da sua deficiência motora, ele vai entrar na categoria A, ele vai entrar na categoria B ou ele vai entrar na categoria C. Na categoria A, são os atletas que têm a mobilidade total do tronco, porém têm alguma dificuldade de mexer a mão ou um braço. Na categoria B, já são os atletas que têm uma dificuldade um pouco de mexer o tronco e também eles têm pouco equilíbrio. Na categoria C, são os atletas que são tetraplégicos e eles têm um braço, uma mão, amputada, ou às vezes não conseguem mover o tronco, não conseguem mover o braço, não conseguem mover a mão. A esgrima ela vai estar presente novamente esse ano nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Olímpicos ela vai estar presente do dia 24 de julho até o dia 1º de agosto e nos Jogos Paralímpicos ela vai estar presente do dia 24 de agosto até o dia 29 de agosto também. O pentatlo moderno ele é um desporto olímpico. Ele é praticado tanto por homens e tanto por mulheres e pode ser individual ou em equipe. Aí ele é composto por 5 modalidades: hipismo, natação, tiro, esgrima
e corrida. Aí, como o vencedor, no caso, é determinado quem tiver o melhor desempenho em todas as 5 modalidades.